1 Samuel 16, verso 1, o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Uma passagem muito conhecida, uma história, um relato das Escrituras, familiar para todos. E eu quero começar chamando a sua atenção para algo extremamente importante. O contexto aqui, como você sabe, Deus havia rejeitado Saul como rei. Todo o contexto do que o povo pediu um rei, então Deus, pela sua vontade permissiva, foi lá, levantou Saul como rei, mas Saul se corrompeu, Saul tomou a coisa para si, Saul se distanciou da vontade de Deus, desobedeceu a Deus, e então Deus rejeita Saul. E aqui Samuel estava ainda intercedendo por Saul, ainda estava diante de Deus por Saul. Então Deus vai estar falando isso com Samuel. Samuel, por que você ainda está lidando com Saul, ainda está esperando alguma coisa de Saul? Eu já o rejeitei, ele já foi desqualificado. E eu escolhi um dos filhos de Jessé para ser rei em Israel. Então, olha que interessante, irmãos. Agora aqui tem um paralelo. Um rei destituído, um rei desqualificado, um rei despromovido e um rei promovido. E um rei escolhido por Deus, levantado por Deus para reinar seu povo. Automaticamente, irmãos, aqui tem um paralelo. Automaticamente, isso aqui agora gera em Israel, naqueles dias, uma necessidade de que o povo reconhecesse e identificasse quem Deus estava, então, usando naqueles dias. Você compreende isso? Era um paralelo. Agora, Samuel, usado pelo Senhor, está agora indo até Jessé para ungir Davi no lugar de Saul. Então, agora, tem dois reis, se nós formos parafrasear isso aqui para você compreender no que eu quero caminhar. São dois reis. Só que é um rei destituído, desqualificado, e um rei ungido, estabelecido por Deus segundo a sua vontade. Meus irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção, que é necessário muita percepção espiritual, para que nós possamos identificar, reconhecer o que Deus está fazendo, quem Deus está usando, onde Deus está se movendo. Isso é extremamente necessário para que você, que nós não venhamos perder tempo celebrando algo que Deus já não está mais envolvido, que Deus não está mais participando, que Deus não está mais fazendo, que Deus não está mais falando. Eu sempre ensino o princípio das estações. Deus se move de várias maneiras. Deus se move ao longo do tempo, Ele se move, Ele usa alguém, Ele levanta alguém. Daqui a pouco Deus levanta outro homem, outra mulher, Deus visita um lugar e às vezes isso passa porque os homens não souberam administrar aquilo. O fato é que Deus está sempre se movendo. E a necessidade que eu e você temos é de identificar, perceber pelo Espírito e nos envolver com o que Deus está fazendo. Reconhecer o que Deus está fazendo e nos envolver com isso e nos aplicar, irmão, completamente naquilo que Deus está fazendo. Para pensar, se Deus está se movendo em um lugar, você não vai querer estar lá? Se Deus está usando um homem, uma mulher, você não vai querer estar perto desse homem, dessa mulher? Se há um grande foco de avivamento em uma cidade, você não vai querer ir lá? Se Deus está falando algo, se Deus está apontando uma direção, você não vai querer seguir naquilo, você não vai querer andar naquela direção? Obviamente que sim. Mas nós precisamos então de percepção, de entendimento, nós precisamos ver, nós precisamos reconhecer, nós precisamos identificar. Ou seja, isso exige de nós sermos espirituais, sermos sóbrios e vigilantes, sermos governados pelo Espírito Santo, termos comunhão com Deus, para saber o que Deus está fazendo, para saber onde Deus está se movendo, quem Deus está usando, para que a gente possa então se comprometer, se aliançar, se envolver, entrar de cabeça naquilo que Deus está falando. E nessas últimas 3 quarta-feiras, pelo menos, nós estamos numa série aí do Espírito Santo.
Falei sobre coração dividido, mente dividida. Falei sobre a Torre de Babel. Você vê que está tudo vinculado, está tudo conectado, né? Quem participou aqui das outras 2 reuniões viu como isso está conectado uma coisa com a outra. E é o Espírito de Deus falando com a igreja. É o Senhor nos instruindo, é o Senhor nos adestrando para que possamos evoluir naquilo que Ele tem para nós. E hoje eu quero falar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre fechamento. Não tem fechamento? Fechamento é que você fala, eu estou fechado com você, irmão. Eu estou junto com você, não abro mão. Eu estou fechado com você. É fechamento, irmão. Nós estamos juntos. Seja para morrer, seja para viver, seja para ganhar, seja para perder. Eu estou dentro, eu estou com você, estamos juntos. Lembra que semana passada a gente falou qual que é a sua língua, qual que é o seu idioma? E hoje eu penso que o Espírito de Deus quer fechar uma coisa aqui, trazendo esse entendimento de aliança, de comprometimento, de fechamento. Em outras palavras, o que significa isso? Repito o que eu já mencionei aqui. Se Deus está se movendo, você não quer estar dentro? Se Deus está usando um homem, uma mulher, você não vai querer estar dentro, perto, junto, andando junto, perto? Se Deus está visitando um lugar com a sua glória, você não vai querer estar lá, irmão. Eu vou querer estar lá, nem que seja pendurado na janela. Nem que seja pendurado, eu não tenho como entrar, irmão. Eu vou dar um jeito de entrar nesse trem aí, meu irmão. Você me prende, mas eu vou entrar aí. Você está entendendo? Se Deus está se movendo, irmão. Gente, as coisas são assim, cara. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela falou, se eu pelo menos tocar nele, o que ela foi? Partiu para cima, irmão. Vou fazer o que tem que fazer. Eu vou chegar perto desse homem, eu quero ser curada. Zaqueu falou, eu quero ver quem é ele. Mas ele era de baixa estatura, tinha uma multidão, ele correu na frente, subiu na figueira brava, eu quero ver esse homem. Bartimeu falou, quem está passando aí? É Jesus de Nazaré. Ele falou, opa, é aquele que está curando todo mundo. Começou a gritar, mandaram ele calar a boca, ele gritou mais alto ainda. Irmão, Deus gosta de pessoas assim, pessoas assim que entram no mover de Deus, que se envolvem com o que Deus está fazendo. São pessoas assim que andam em avivamento, irmão. Porque não é passivo, porque não tem mente dividida, porque reconhece o que Deus está fazendo e cai para dentro. Reconhece quem Deus está usando e vai chegar perto, irmão, vai pagar o preço que tem que pagar. Vai ficar junto, vai andar junto. Meu irmão, o mover de Deus está aí para a gente fazer parte dele. Ninguém tem que ficar de fora, ninguém tem que ficar para trás, irmão. Ninguém tem que ficar na margem do caminho, ninguém tem que ficar assistindo. Eu estou falando isso aqui constantemente, ninguém tem que ser espectador, todo mundo tem que ser protagonista da coisa. Todo mundo tem que estar dentro, todo mundo, Deus não faz exceção de pessoas. Deus não escolhe alguém pela aparência, pela sabedoria, pela experiência, pelo tempo de crente. Ele quer que todos sejam cheios do Espírito Santo. Ele quer que todos sejam cheios da presença dEle. Ele quer que todos andem no poder de Deus. Ele quer que todos estejam envolvidos com o que Ele está fazendo, irmão. Mas isso exige algo de nós. Exige percepção. Exige entendimento para ver e perceber e falar, eu quero. Eu estou dentro. E nesses dias de Saul e Davi, era o que era exigido do povo de Israel. Porque tinham 2 reis. Querendo ou não, Saul ainda era o rei instituído, ele não tinha morrido. Mas ele era o rei que Deus havia destituído. É assim que funciona no mover de Deus, irmão. Sempre é assim. Sempre é assim. Alguém vai ficar de fora porque não está vendo. Alguém vai ficar de fora porque não está reconhecendo. Alguém vai ficar de fora porque deixou de perceber. Alguém vai ficar de fora porque deixou de correr atrás do que tem que fazer. De buscar pelo que tem que buscar, irmãos. Alguém vai ficar de fora porque deixou de buscar, se acomodou. Meu irmão, e Deus se move. O mover de Deus, irmãos, não para. E a gente precisa ter essa percepção para continuar buscando por isso. Então preste atenção nisso aqui. 1 Samuel capítulo 18, verso 12. 1 Samuel 18, verso 12. Vamos caminhar aqui. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado, e agora estava com Davi. Você sabe que a casa de Saul passou a perseguir a casa de Davi. O mover de Deus, irmão, sempre será perseguido. Pela religião, pelo pecado.
O mover de Deus sempre vai ser perseguido, sempre vai ser questionado, sempre vai ser indagado, sempre vai ter quem questiona, quem argumenta, quem faz, sabe, tantas coisas para poder desvirtuar aquilo que Deus está fazendo, para gerar uma confusão, gerar uma dúvida. Sempre o mover de Deus vai ser perseguido. Sempre os homens e mulheres de Deus vão ser perseguidos. Você quer ser um homem ou uma mulher de Deus? Vamos entrar para o time e vamos lá. Sofrer pela causa do Senhor, sofrer pela honra do Senhor, sofrer perseguição, sofrer calúnia, sofrer porque Deus está se movendo e Deus se move através de pessoas, irmãos. Deus usa homens e mulheres, irmãos. Isso não mudou. Deus se move através de homens e mulheres que se dispõem a ser leais ao propósito dele. Então, irmão, Davi passou a ser perseguido. Porque Saul viu que ele tinha sido destituído, que ele tinha sido rejeitado, desqualificado. Toda vez, irmão, guarda o que eu estou te ensinando, toda vez que alguém for desqualificado no mover de Deus, ele vai perseguir quem Deus está usando. Ele vai levantar, ele vai questionar, ele vai falar. Porque o mover de Deus, irmãos, ofende o orgulho, a religião, a imoralidade, a avareza, a rebeldia, a desobediência. O mover de Deus é assim, meu irmão. Isso é muito importante. Então, naqueles dias, alguém ia fazer um fechamento com Saul, mas alguém ia fazer um fechamento com Davi. Alguém ia fazer um fechamento com uma pessoa desqualificada, destituída, reprovada por Deus, sem unção, sem autoridade, sem a glória de Deus, mas alguém ia fazer um fechamento com quem estava ungido, com quem estava no Espírito, com quem estava carregando o propósito e a presença de Deus. De que lado você vai ficar, meu irmão? Qual a sua decisão, qual a sua escolha? Vamos lá, alguém, meu irmão, a hora é agora, a hora é essa, meu irmão, vamos lá, alguém. Quem vai perceber, quem vai reconhecer? Você tem uma decisão a tomar. Você tem uma escolha a fazer. Ou você vai ficar com aquilo que passou, que foi um mover passado, que já foi desqualificado, que já não tem glória. Ou você vai continuar se movendo com quem Deus está levantando e com quem Deus está usando. Aonde Deus está se movendo, em que Deus está fazendo. E é tão interessante isso, meu irmão. Eu quero ir com você aqui em 1 Samuel 22. Estão me entendendo? Estão comigo? Faz sentido o que eu estou falando aqui? 1 Samuel aí, capítulo 22, verso 1. Olha que interessante isso aqui. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Atenção comigo nisso aqui. Davi é o homem que Deus levantou, que Deus ungiu, que Deus escolheu. Era o rei ungido pelo Senhor. Só que Saul ainda não tinha saído de cena. Só que Saul ainda tinha coroa. Saul ainda era, em título, rei. Então, todo esse cenário do que eu estou abordando aqui, exigia que aqueles que eram espirituais iriam reconhecer Davi como rei. E não Saul. Agora, olha que interessante isso daqui, meu irmão. Eu quero te ensinar uma coisa preciosíssima. Se você guardar isso no seu espírito, se você valorizar isso, meu irmão, você vai estar tão enriquecido para de maneira nenhuma ficar desqualificado para estar se movendo com Deus. Esse rei Davi, ungido por Deus, a Bíblia diz que quando Samuel derramou óleo sobre Davi, o Espírito do Senhor passou a se apoderar de Davi. Era o homem de Deus. Agora, que homem de Deus é esse que está fugindo para uma caverna, sem ninguém? O que eu quero te ensinar com isso? O mover de Deus nem sempre vai ter a cara do que é a vitrine, do que é moderno, do que é que funciona, que é aparentemente que você olha e fala: uau, isso é o mover de Deus, uau, isso aqui é Deus. Muitas vezes, ou na sua grande maioria, ou sempre, o mover de Deus é estranho aos padrões normais, naturais, evangélicos, cristãos. Meu irmão, vou te falar uma coisa. Saul pode ser um belo biotipo de um homem de Deus, de um homem de avivamento. Enquanto Deus está se movendo,
em um pastor de ovelhas, bonitinho, de baixa estatura, escondido numa caverna. Eu quero te aguçar que você precisa ter seus olhos espirituais abertos, suas faculdades espirituais exercidas, para você não deixar a banda passar, meu irmão. Que Davi é esse? Que homem ungido é esse? Que rei ungido é esse? Que está numa caverna, fugido, sozinho. O mover de Deus nem sempre vai ser como você acha que é legal, como você acha que é bonito, como você acha, ou como você gosta, ou como você acha que é perfeito. Que igreja é essa? Uma caverna. Eu queria ir para um templo bonito, no meio da cidade, no alto de Jerusalém. Irmão, vamos lá, alguém, em nome de Jesus, acorda para entender uma coisa: o mover de Deus nem sempre vai ser, ou quase sempre não vai ser do jeito que você está planejando, do jeito que você desenhou nos seus sonhos evangélicos. O mover de Deus, irmãos, é como Deus quer, e muitas vezes ele pode ser muito estranho, ele pode não ser muito familiar para você. Deus pode estar usando um homem, uma mulher que você talvez não goste tanto do estilo, do jeito. Agora eu te pergunto uma coisa: você prefere ficar com um homem do jeito que você gosta, do jeito que você acha legal, que não tem a presença de Deus, que não tem o poder de Deus, que não tem a palavra de Deus, que não tem a unção do Espírito, ou você quer estar colado com quem Deus está usando? O homem, a mulher, pode ser estranho que for, pode ser diferente que for, mas é quem tem a fogo e a glória de Deus, que anda no poder do Espírito Santo, que tem a autoridade dos céus, que tem a chave para virar e fazer aquilo que Deus quer fazer. Meu irmão, a questão é essa, meu irmão. Vamos quebrar tudo aqui. A parada toda é essa, meu irmão. Vamos lá, alguém. Você gosta de uma igreja bonitinha, certinha? Talvez Deus está se movendo na caverna, meu irmão. Cavernão, adulão. Lugar estranho, como cego. Meu irmão, mas eu prefiro estar numa caverna, num lugar estranho, num negócio diferente, mas que tenha a glória de Deus, que tenha a presença de Deus. Ah, meu irmão, eu prefiro ter um homem e uma mulher de Deus, que tem o fogo e a glória de Deus, e talvez não seja o jeito que eu gosto, que me pressione, que me deixe desconfortável, que eu não entenda muito bem, mas se Deus está se movendo, eu quero estar com esse homem, eu quero estar com essa mulher. Meu irmão, porque a pior tragédia que você e eu podemos viver não é ir para o inferno. Ah, irmão, o inferno para mim é não ter a presença de Deus. A pior coisa, irmão, que eu e você podemos viver é viver enganando a nós mesmos, sendo bons crentes, bons cristãos, nominais, históricos. Meu irmão, se a presença de Deus não for conosco, irmão, se a presença de Deus não for real, se nós não tivermos a glória de Deus, se nós não estivermos andando com Deus e com aquilo que Deus está fazendo, irmãos, nada mais faz sentido. Tudo perde o valor, irmão, nada mais tem sentido. Olha como que exigia naqueles dias, irmãos. Davi, o homem ungido por Deus, está fugindo de Saul e se escondendo numa caverna. Quem vai atrás desse homem numa caverna? O mover de Deus vai te cobrar muito, irmãos. O mover de Deus custa, e custa tudo. Custa a sua decisão, custa a sua perseverança. Custa você pagar o preço que tiver que pagar. Se tiver que mudar de cidade, eu vou mudar. Se tiver que deixar uma pessoa, eu vou deixar. Se tiver que mudar meu jeito de vestir, eu vou deixar. Se tiver que mudar minha maneira de falar, eu vou deixar. Meu irmão, o que é mais importante do que nós estarmos dentro do fogo e da glória de Deus? Irmãos, é simples assim. Está custando o seu orgulho, irmão? Mata ele, vale a pena. Está custando a sua vaidade? Mata ela, vale a pena. Está custando o seu namorado, sua namorada? Está custando o seu emprego? Seja o que for, irmão. Seja o que for. Irmãos, só que eu e você precisamos estar dentro da glória de Deus, dentro do mover de Deus, irmãos, envolvido no que Deus está fazendo, próximos dos homens e mulheres que estão queimando, que estão com a glória de Deus, que estão com o fogo de Deus, irmãos. Isso exige de nós muita percepção, exige de nós muita decisão, exige de nós muita perseverança, exige de nós, irmãos, muito tudo.
Irmão, se o mover de Deus vai te exigir ir para uma caverna escura, fria, sei lá, desconfortável, você prefere ficar dormindo numa cama de colchão d'água maravilhosa, ou dormir na caverna com o homem que Deus está fazendo o seu propósito se cumprir? Isso é muito precioso. Eu vou ficar ouvindo essa mensagem, eu estou filmando hoje, eu vou ficar assistindo ela. Porque eu quero essa palavra para a minha vida, irmão. Não tem outra saída, é só isso. Ou é isso, irmão. Porque ou a gente está dentro ou a gente está fora. Ou a gente está envolvido com o que Deus está fazendo, ou a gente está fora. Ou a gente está perto de quem Deus está usando nesses dias, ou a gente está longe, irmão. Não tem meio termo. Você consegue entrar comigo nisso? Olha que loucura, irmão, que é esse momento aqui em Israel, gente. Era muito mais confortável ficar com Saul. Tudo certo, Jerusalém. Era tudo muito mais fácil. Estava tudo funcionando. Era tudo bem feito. Tinha toda a pompa. Mas não tinha a glória de Deus. Até Samuel, irmão, ficou nessa, sim ou não? Deus falou: Samuel, acorda, irmão. Eu já deixei Saul. Para de orar por ele, já foi. Ele foi desqualificado, eu dei oportunidade para ele. Até Samuel, irmão, ficou lá ainda tentando rebocar Saul. Deus falou: já foi. O homem do futuro, o homem do momento é Davi. É ele. Exigia demais naqueles dias, irmãos, como é hoje, como vai ser, sempre ser. Você pode passar do lado de um grande homem, de uma grande mulher de Deus, e por falta de percepção espiritual, você não valorizar. Você pode andar com um homem ou uma mulher de Deus, mas em algum momento o seu coração ser provado e você falar: eu não quero mais. Porque enquanto estava aqui em Jerusalém estava bom, mas agora na caverna eu não estou afim não. Meio desconfortável. Tudo bem, irmão, é um direito nosso. Mas a questão é, não vale a pena o mover de Deus? Não vale a pena acordar e dormir, irmãos, do lado do Davi ungido pelo propósito de Deus, pela vontade de Deus? Não vale a pena você estar aí, se Deus estava se movendo na caverna de Adulão, é lá que eu quero estar. E aí o ponto é o seguinte, continuando o texto. Davi fugiu da cidade de Gate, estão comigo aí? Sim. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Verso 2. Também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Alguém percebeu, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção aqui. Todo mundo em Israel ficou sabendo da coisa, irmão. Samuel era o profeta da nação. Até quem estava completamente diferente ficou sabendo que Samuel foi lá na casa de Jessé e ungiu um filho dele para ser rei, que Saul tinha sido desqualificado, todo mundo sabia. Faz sentido? Isso é lógico, todo mundo sabia. Agora, nem todo mundo foi atrás. Nem todo mundo tomou a decisão de fechar com Davi, irmão, de colar em Davi, de estar com Davi. Nem todo mundo escolheu fazer parte do que Deus estava fazendo, irmãos. Entrar para dentro, mergulhar de cabeça no que Deus estava fazendo. Isso sempre vai existir, irmãos. Existem aqueles que assistem o mover de Deus. Existem aqueles que criticam o mover de Deus. Existem aqueles que estudam o mover de Deus. Existem aqueles que perseguem o mover de Deus. Mas existem aqueles que entram no mover de Deus. Qual é a nossa escolha? Qual é a nossa decisão? Esses 400 homens, irmãos, partiram para a caverna de Adulão. Quando eles souberam, Davi fugiu de Saul e agora está escondido na caverna de Adulão. Eles falaram: é para lá que nós vamos. É lá que a gente tem que estar, é com ele que a gente tem que estar. É com Davi que a gente tem que fechar. Eu sempre falo isso, irmãos, isso me empolga, eu espero que empolgue você. O mover de Deus é para todos. Olha aqui o currículo de quem foi atrás de Davi, irmão. Sacerdote, levita, mestre da lei.
endividados, descontentes, dificuldades. Ah, não, gente. Qual é a sua desculpa para você não estar dentro do mover? Vamos lá, alguém. Qual é a sua desculpa para você não estar colado com o que Deus está fazendo? Qual é o seu argumento, a sua justificativa para você não estar colado com o homem e com a mulher de Deus que Deus está usando nesses dias? Irmãos, eu quero te encorajar numa coisa. Ouça, veja pelo Espírito o homem e a mulher que Deus está usando. E cola, irmão. Fica perto, irmãos. Irmão, eu não deixo nenhum homem de Deus perto passar por mim à toa. Não, irmãos. Eu não deixo. Eu não deixo, irmão. Você está maluco, você está doido. Uma vez eu estava lá em Belo Horizonte, Lagoinha, a Juliana estava no congresso de mulheres. Eu estava lá no carro esperando terminar. Quando eu vejo descer na rua, quem estava descendo? Márcio Valadão, amém. Amém, irmãos. O que eu fiz, irmão? Saí do carro. Atravessei a rua, corri e falei, Márcio. Amado. Eu sou lá de Vitória do Espírito Santo. Eu não vou deixar você passar por aqui sem pôr as mãos na minha cabeça. Ele falou, meu filho, me abraçou, pegou minha mão, começou a orar por mim no meio da rua. Irmão, eu vou deixar passar? Você está maluco, irmão? Você tem que aprender isso, irmão. Você tem que se sugar, você tem que partir para dentro, você tem que ir, irmão. Ô, gente, deixa eu te falar uma coisa. Lembra daqueles amigos, daquele paralítico? Irmãos, eles desceram paralítico por cima do telhado, porque não tinha como entrar na casa. Falaram, não, nós vamos entrar com você aí dentro, de um jeito ou de outro. Irmão, é disso que nós precisamos, irmão, desse espírito violento, desse espírito selvagem. Se Deus está se movendo, eu quero estar lá dentro. Se Deus está usando esse homem, essa mulher, eu quero chegar perto, eu quero que ele ponha a mão na minha cabeça, eu quero que ele fale comigo, eu quero chegar perto dele, eu quero carregar a bolsa dele, eu quero dar uma água para ele, eu quero dar um abraço nele. Irmãos, vamos lá! E meu irmão, nós precisamos partir para cima, irmão. 400 homens que com perfil completamente no natural, no evangélico, desqualificado para o avivamento. Irmão, o que te qualifica, guarda isso, o que te qualifica para o avivamento não é o quanto você sabe, o quanto você é santo, o quanto você é bom, o quanto você é puro, mas é o quanto você decidiu por aquilo. Porque quem te faz puro, quem te faz santo, quem te faz justo, quem te faz bom é o Senhor. Mas se você não decidir, Ele não vai poder fazer nada em você. A gente fica às vezes com desculpa. Não, quando eu tiver muito santo, eu vou cair para o mover de Deus. Não, quando eu casar e parar de pecar com isso, eu vou entrar no mover de Deus. Ilusão. Quando eu tiver com minha carreira, quando eu me formar, eu vou entrar para dentro do mover de Deus. Irmãos, sai dessa. A hora é agora, o dia é hoje, irmão. Não tem justificativa, irmão, não tem nenhuma desculpa que eu e você possamos dar para ficar de fora do que Deus está fazendo. 400 homens, irmãos, eles eram em dificuldades, endividados, descontentes, revoltados, amargurados. Mas eles entraram, irmão, caíram para dentro. Quantos bons religiosos daqueles dias, quantos bons judeus daqueles dias, irmãos, ficaram com a casa de Saul. Meu irmão, vamos lá, João Pedro, alguém tem que queimar comigo com isso, gente. Meu Deus, irmãos, nós não podemos cometer esse erro. Vamos lá, isso é para mim, isso é para você. Vamos cair para dentro, irmão. Vamos entrar para dentro, vamos perseguir o mover de Deus, irmão. Vamos mergulhar de cabeça, irmão. Se Deus está usando um homem, uma mulher, entra, irmão. Ai, gente. Quando ele estiver saindo com o carro dele, pula pela janela, entra lá dentro. Bate na porta da casa dele. Vamos lá, irmão. Para na frente dele quando ele estiver passando. Fala, você não vai sair daqui sem me tocar, sem olhar para mim. Irmão, se você chegar num lugar onde Deus está se movendo e falarem, não tem mais espaço. Irmão, você tem que falar, Senhor, você vai me desculpar, mas eu vou quebrar a regra aqui. Eu não vou deixar de entrar aí. Se Deus está visitando esse lugar, eu não vou deixar de entrar aí. Quatrocentos homens, irmãos. Desqualificados aos padrões naturais. Perceberam que sabiam e decidiram, Davi é o homem que Deus usou. Nós vamos até ele. É até lá, é na caverna de Adulão que a gente vai ficar. É com esse homem que a gente tem que estar fechamento. Ainda aí no capítulo 22, no verso 23.
Essa história é interessante. Saul mandou matar todos os sacerdotes de Nobe, porque Davi tinha passado por lá. E Aimeleque tinha consultado o Senhor para Davi, tinha alimentado Davi. E Saul, com inveja, perseguindo o mover de Deus, mandou matar todo mundo. Mas um sacerdote conseguiu escapar. Vocês já ouviram o Júnior falar muito sobre esse texto. Mas olha que interessante aqui, 1 Samuel 22, 23. Fique comigo, depois que ele chega para Davi e conta tudo o que tinha acontecido, que todos os sacerdotes tinham sido mortos. Davi fala o que com esse homem, irmãos? Fica comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de você, que quer te matar, quer matar a mim também. Mas você estará salvo comigo. Isso é um princípio espiritual, meus irmãos. Isso é um princípio espiritual, irmãos. Sabe o que é uma grande dificuldade para os cristãos estarem dentro do mover de Deus? É porque eles se esquecem que Deus se move através de homens e mulheres. Aí o orgulho é demais. Não, eu estou com o mover de Deus, mas é com Deus, eu e Deus. Eu no meu mundo com Deus. Irmãos, não funciona. O mover de Deus é no corpo. O mover de Deus é na igreja. O mover de Deus é nos santos. Deus usa homens e mulheres, irmão. Sempre foi assim, irmão. E sempre vai ser. Davi falou com ele, fica comigo, porque o mesmo homem que quer te matar, quer matar também, mas você vai estar salvo comigo. Fechamento, irmão. Você fica comigo, a sua garantia é você ficar comigo. Porque Davi era o homem de Deus, irmãos. Porque Davi era o homem ungido, cheio do Espírito. Era o homem que Deus havia instituído para governar seu povo, irmãos. Era quem tinha a bola de fogo na mão. Estava com Davi a coisa, irmão. Com quem está a coisa hoje, irmão? Com quem está a coisa? Com quem, irmão? Com que homem? Com que mulher? Onde Deus está se movendo? Quem Deus está usando? O que Deus está fazendo? Se você não sabe, você precisa saber. Porque senão você vai aceitar qualquer coisa. Porque senão você vai se satisfazer com qualquer coisa. Porque senão você vai se embaraçar, perder 10 anos fechado com uma coisa que não tem Deus. Aí daqui a pouco quando você acordava, que perda de tempo. Vamos seguir. 1 Crônicas 12. Alguém está sendo abençoado aí? 1 Crônicas 12, verso 22. Olha o que estava acontecendo aqui. Isso aqui é o mover de Deus, viu, irmãos? Preste atenção numa coisa, o mover de Deus é como um imã. O mover de Deus é como um imã que atrai aqueles que estão famintos e sedentos, aqueles que estão perseguindo o coração de Deus, que estão buscando o coração de Deus, que querem saber o que Deus está fazendo, quem Deus está usando, onde Deus está se movendo. O mover de Deus é assim. É como um imã, ele atrai quem está faminto, desesperado pela vontade de Deus, pela glória de Deus. Oh, meu irmão, o mover de Deus ajunta as pedras afogueadas, irmãos, as brasas vivas, as pedras vivas. O mover de Deus atrai aqueles que estão queimando. Como eu acabei de mencionar aqui, o mover de Deus é no corpo. Se você está queimando, o Senhor vai te atrair para outros que estão queimando. É assim que é, meu irmão. Pode falar aqui, deixa eu abrir o jogo. Se você tiver um gelo, você vai colar com um iceberg, irmão. É inevitável. Você não vai gostar, você não vai querer ficar perto de quem está queimando. Você vai ficar perto do gelinho. A era do gelo. A era do gelo. É assim que é, meu irmão. Frozen. Frozen. Sempre vai ter a Elsa e a Ana. Elsa, não é não? Eu falei o quê? Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você está queimando, você vai identificar quem está queimando também. Falei, irmão, você está queimando, hein? E aí, irmão? Que isso, hein? Está queimando, hein, cara? Meu Deus, e aí, irmão? Você é da onde? Você não sabe, você nunca viu, não é da sua denominação, não é da sua igreja, não bota o cabelo igual você, mas você identifica pelo Espírito. Uau, você está queimando, hein, irmão? Aí, irmão, acabou, você senta junto, ri, daqui a pouco um tá bebendo, o outro também, contando piada. Irmão, vamos lá. Agora, alguém que deixou de queimar, irmão, vai juntar com outro gelo e vai...
Essas pessoas são exageradas, né? Essas pessoas são empolgadas, né? Demais. Precisa disso. Precisa de um culto de 3 horas, precisa de cantar, precisa de pular, precisa de cair. Ah, eu não sei, eu acho isso, né, meio desconhecido. Eu também acho, menina. É assim que é, irmão. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Se você se desqualificar, se eu me desqualificar, eu vou colar com quem está desqualificado. É automático, irmão. É uma lei espiritual. Se você está fechado com Saul, você vai fechar com a tribo de Saul. Você vai falar a mesma língua com eles. Mas se você está fechado com Davi, irmão. Quem levou esses homens para lá, gente? Tinha internet? Davi fez uma campanha, um negócio no Instagram. Deixa eu te falar uma coisa, se você está queimando, fica tranquilo. Deus vai te conectar com quem está queimando. Se Deus está te levantando e você ainda está numa situação de estar na caverna de Adulão e você está se vendo sozinho, perseguido, não tenha medo. Deus vai levar os valentes até você. Deus vai conectar as pessoas até você, meu irmão. Eu quero te encorajar, irmão, pelo amor de Deus. Eu quero te encorajar essa noite, meu irmão. Meu irmão, você está descontente, você está endividado, você está trabalhado, amargurado. Glória a Deus! Glória a Deus, é melhor do que você estar satisfeito, melhor do que você estar achando que está muito bem, e aí o mover de Deus está passando e você, não, estou muito bem, não preciso disso não, meu irmão, eu estou ruim, eu estou endividado, eu estou todo estragado, eu estou amargurado, eu estou todo ruim. Eu estou falando de mim. Estou falando de mim mesmo. Eu estou, irmão, pode falar, fala mais. Endividado, todo estrubichado, fala aí. Cabelo todo esquisito, pode falar. Meu irmão, mas eu não vou deixar de estar na caverna de Adulão, não, irmão. Eu não vou deixar Davi sair fora de perto de mim nem um segundo. Davi, onde você está indo? Vai aonde, Davi? Não, eu vou ali. Lembra de Eliseu com Elias? Eliseu, fica aqui que eu tenho que ir a Jericó. Esse é irmão desse, Elias. Você está de brincadeira. Porque a ordem era, se você me vir quando eu for tomado, você vai receber o que pediu. Eliseu não largou, irmão. Eliseu dormia com o olho fechado, o outro aberto, olhando para Elias. Eliseu comia olhando para Elias, irmão. Quando entrava alguém na frente, ô irmão, sai daí, velho. Irmão, tirou Eliseu da zona de conforto, sim ou não? Pode ser que no dia que Elias foi para Jericó, Eliseu tinha programado de ver um filme, de ir no shopping, de sair para namorar. Aí falou, teve que cancelar com todo mundo. Não, Eliseu está partindo todo também. Que é isso, mas você... Meu irmão, desculpa, o mover de Deus é mais importante que isso. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Eu acho fantástico isso aqui, irmão. Era o exército de Davi? Não, era o exército de Deus. Era o exército de Davi, irmão. O ponto ali não era Davi, a figura em primeira pessoa de Davi. O problema é que muita gente leva a coisa para a primeira pessoa e esquece do que foi depositado na primeira pessoa. Ah, meu irmão, eu falei que eu tinha uma coisa muito forte para te ensinar, mas... Aí você corre o risco de ficar, mas o Davi... Irmão, o ponto não é o Davi em primeira pessoa. O ponto é o que está dentro do Davi. Aí você tem que lembrar de uma coisa. Você vai então questionar quem colocou a coisa dentro de Davi, sim ou não? Amigão, enquanto você ficar aí procurando na sua lista de grandes homens de Deus, perfeitos e bonitinhos, com o cabelo certinho, com a roupa direitinha, com o gel que você gosta e com o perfume que você gosta,
Esse é o cara que Deus está usando? É ele mesmo. Não, ele é estranho, né? Ele é estranho. Todos os homens de Deus são estranhos, irmãos. Todas as mulheres de Deus são estranhas. É verdade. O ponto é você reconhecer pelo Espírito, irmão, que Deus levantou essa mulher, Deus levantou esse homem. E tudo que eu e você temos para fazer é o quê? Eu vou fechar com esse homem, com essa mulher, porque foi esse homem, essa mulher que Deus me conectou, que Deus me apontou, que Deus me mostrou, que depositou o fogo e a glória dele dentro daquele homem. Não interessa, irmão, se ele tem mau hálito, não interessa se o cabelo dele é estranho, se ele se veste de uma forma que você não acha legal, se ele mora numa cidade que você não gosta tanto. Irmãos, é assim que é. É assim que é, irmão. Diariamente, chegavam soldados para ajudar Davi. Quem estava fazendo isso, irmão? O mover de Deus. O mover de Deus estava nos parâmetros normais? Estava não, era numa caverna. Mas diariamente, irmãos, Deus conectava pessoas a Davi. Diariamente, chegavam soldados para ajudar Davi. O que esse Davi tem de mais? Para todo dia chegar um soldado para ajudar Davi. Davi tinha dinheiro para oferecer para eles? Davi tinha riquezas para oferecer para eles? Davi tinha cargos de luxo no palácio para oferecer para eles? Davi tinha um mover de Deus, irmão. O que é suficiente para você? O que é suficiente para mim? Na era digital, na era da visualização, os cristãos estão escolhendo os homens e mulheres de Deus por quantas visualizações eles têm, quantos seguidores no canal ele tem, quantos no Instagram ele tem. Irmão, nem todo ministro que tenha lá a conta verificada é um homem de Deus, tá bom? Às vezes ele é um bom marqueteiro, às vezes ele tem uma boa equipe de marketing, sabe como a coisa funciona. Faz a coisa funcionar, porque a igreja está carente de percepção espiritual. E às vezes tem um homem, uma mulher de Deus aí, escondido, lá numa caverna de Adulão. Mas, irmão, se está dentro dele, está dentro dela, cola, irmão. Nem sempre o mover de Deus vai estar nas grandes capitais, nas grandes plataformas da igreja. Mas aonde o mover de Deus estiver, irmão, vai, esteja dentro. É só isso, irmão. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi. Repito, não era o Davi na primeira pessoa. Era o Davi, homem de Deus, ungido por Deus, instituído por Deus. Irmãos, essas pessoas não tinham garantia de nada não, irmão. Aqui não estava em questão o título que ele ia dar para eles, a posição ministerial que ia dar para eles, nada disso. Era só o que estava dentro. O fogo de Deus, o propósito de Deus. Isso é tão precioso, irmão. É tão simples o mover de Deus. Diariamente chegavam esses soldados para ajudar Davi, até que o exército de Davi se tornou o exército de Deus. Em outras versões falam um exército enorme, grande, mas era o exército de Deus, irmão, porque Davi era o representante da ordem divina. Era Deus quem estava levantando esse exército, irmão. Improváveis, num lugar improvável, mas era o mover de Deus. Poxa, isso é tão bacana. Verso 38. Todos esses homens eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel. E todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Todos esses homens voluntariamente se dispunham a estar nas fileiras. Estavam dispostos a dar vida, irmão. Puxa vida. Eles estavam dispostos a, se fosse preciso, morrer, irmão, pela causa do Senhor. E essa causa do Senhor passava pelas mãos de Davi. Está vendo que a figura dos textos é o quê? Davi. O nome referência é quem?
Mas o ponto não é Davi, irmão, o ponto é Deus, é o exército de Deus. Os caras estavam se dispondo a morrer voluntariamente pela causa de Deus, pelo mover de Deus. Eles eram o exército de Deus. Os valentes de Davi, irmãos, eram os valentes de Deus. Falta esse entendimento em nós, irmãos. Por que você serve esse homem? Por que você serve essa mulher? Por que você gasta tanto tempo? Por que você se esforça tanto? Por que você dirige tantas horas? Por que você carrega tanto peso? Por que você abre mão de tanta coisa, de tanto tempo seu para estar com esse homem, para servir esse homem, para andar com esse homem, só de estar no carro desse homem, só para ir nesse lugar? Porque eu faço parte do exército de Deus. E eu quero estar dentro do que Deus está fazendo. Eu não quero desperdiçar minha vida com a minha própria vontade, com o meu próprio querer, meu próprio desejo. Eu quero gastar minha vida, meus dias com o que Deus está fazendo, com o mover de Deus, com a glória de Deus, com o propósito de Deus. Irmão, vamos lá, por favor, em nome de Jesus, irmãos, essa palavra precisa entrar dentro de nós, precisa firmar raízes em nós não podemos nunca sair dessa, irmão. Isso aqui não é uma mensagem para te empolgar, isso é uma mensagem para te ordenar. Essa é uma mensagem para ser uma verdade real em mim e em você. Que eu e você sejamos essas pessoas, irmãos, que reconhece e cai para dentro, que se dispõe voluntariamente, irmão. Se Deus está se movendo num lugar, irmão, eu quero lavar o chão, eu quero lavar o banheiro, não precisa ser o púlpito não, irmão, eu quero estar lá perto. Porque você está envolvido com o que Deus está fazendo, irmão. Você está dentro do que Deus está fazendo. Você pode estar lavando o banheiro, a glória de Deus está lá. Daqui a pouco você cai no chão do banheiro, o irmão chega, o que houve? Não, foi a glória de Deus, eu perdi minhas pernas. Ficou bamba. Ah, mas você é um bobão, você fica aí dirigindo para o homem de Deus. Enquanto eu estou dirigindo para o homem de Deus, eu estou dirigindo, irmão, como um valente do exército de Deus, no mover de Deus. Vale a pena. Se você não entende isso, no primeiro combate você vai meter o pé. Está entendendo? Se você não entende esse propósito, se você não entende tudo isso aqui, você não vai ficar. No primeiro embate, no primeiro desafio, na primeira coisa que te confronta, que te exige força, perseverança, determinação, você vai meter o pé. Se você perder o entendimento do que significa tudo isso, ser um valente, você está no exército de Deus, irmão. Nossa, isso é muito precioso. Voluntariamente eles se dispunham a estar nas fileiras. Fileira, irmão, fala que eles estavam na linha de frente da guerra. Imagina, eu acho que Davi ficava até meio constrangido. Imagina, irmão, sério, vamos lá. Imagina chegando um soldado forte lá. Falei, Davi, cheguei. Da onde você vem? Eu venho de tal cidade. Davi, qual fileira que eu tenho que ir? Não, irmão, tem certeza, cara? Não, você não precisa não, cara, fica à vontade. Davi, vamos embora, irmão. Gente, é gente assim que faz a obra de Deus, é gente assim que faz o mover de Deus acontecer, meu irmão. É gente que gasta a hora que for preciso, que deixa de dormir, que se cansa mesmo, irmão, que paga o preço, é disso, irmão. Que paga o preço, gasta o dinheiro que for preciso para estar perto, irmão. Anda o tempo que for preciso para estar perto. Gasta o dinheiro que for preciso para ir naquele lugar que Deus está se movendo. Abre mão do que for necessário, irmão, para estar pelo menos perto, pelo menos fazendo alguma coisa no mover de Deus. São soldados, irmãos, voluntários nas fileiras, valentes de Davi, valentes de Deus, o exército de Deus. E eu quero concluir te animando. Se eu não te animei até agora, eu creio que eu vou te animar agora. Tá bom? Amém? Foi boa a palavra até aqui? Vamos lá. Eu quero te animar. Com tudo isso que eu falei aqui, para mim, tudo isso já vale a pena. Mas se ainda não valeu a pena para você, se você ainda está assim, tá, para de comer unha. Tá. Ô, Juan, sua esposa comendo unha, cara. Lauriette. É porque ela está tão empolgada, tem aqueles filmes que você fica vendo assim. Então, olha só.
Olha só isso aqui. Se até agora, tipo assim, nada valeu a pena para você ainda, para você falar, Senhor, hoje, ainda que eu tenha que ralar a cara no asfalto, eu quero. Ah, não, eu tenho que ser radical. Tipo, custe o que custar, irmão. A partir de hoje, Senhor, eu estou dentro. Se eu não tive ainda, eu estou dentro agora, com tudo. Agora, eu vou mergulhar, base jump sem corda, sem elástico, é só uma ida. Não volta. Vamos lá, irmão. Se até agora não valeu a pena, tudo que eu já falei até aqui, eu vou massagear seu ego. Eu vou te fazer bem agora. Vou te deixar empolgado, irmão, com que as Escrituras garantem. Qual é o benefício que você tem em fazer parte de tudo que eu acabei de ensinar aqui? Deu para entender tudo que eu preguei até aqui? Eu vou te mostrar qual que é o benefício. Lembra que esses homens eram o quê? Endividados, amargurados, perturbados, revoltados, confusos, embaraçados. Eles chegaram assim para a caverna de Adulão. Eles chegaram assim, irmãos, para o mover de Deus. Por causa de uma percepção e de uma decisão. É Davi que Deus ungiu. É aí perto de Davi que a gente vai estar. E aqui, meu irmão, olha o que aconteceu com esses homens. É isso aqui que o mover de Deus faz comigo e faz com você, irmão. É isso que o mover de Deus, quando nós nos comprometemos com Ele, Elisa, Ele gera em nós, Ele produz em mim e em você. Nós chegamos, irmãos, sem saber nada. Nós chegamos, irmãos, fracos, pecando em alguma área. Nós chegamos confusos, nós chegamos cheios de religião, irmão. Isso não é diferente do que aconteceu comigo, irmão. Cheio de motivação errada. Vamos lá, alguém, meu irmão.